Angélica, eu preciso ter carta de condução e carro para eu poder trabalhar como cuidadora de idosos? Hoje vamos esclarecer essa dúvida. Mas antes de mais nada, já se inscreva neste canal se você ainda não é inscrita e também não se esqueça de ativar as notificações para você poder ser avisada todas as vezes que eu postar um vídeo. Essa é uma dúvida muito comum, se eu preciso de carta de condução e se eu preciso também ter um carro para eu poder trabalhar de cuidadora de idosos. A verdade é que depende. Depende muito da região onde você mora. Depende se naquela região o seu transporte público ele funciona ou não. E aqui eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham, que moram aí no Brasil, e também eu sei que tem pessoas que me assistem aqui e moram cá em Portugal. E realmente tem uma grande diferença em morar aí no Brasil e morar aqui em Portugal, principalmente nessa questão de transporte, o transporte público. Então, independente se você mora no Brasil ou em Portugal, se você mora perto do seu trabalho, você não precisa de carro, você não precisa de carta de condução. Mas a gente sabe que às vezes a gente mora numa região e arrumamos trabalho em outra região. Então eu vou te dar alguns exemplos. Quando eu morava no Brasil, era impossível eu não ter um transporte próprio para eu poder trabalhar. E isso não só de cuidadora. Todos os meus trabalhos eu sempre tive que ter o meu meio de transporte próprio. Eu nunca consegui usar o transporte público ou privado da empresa, porque aonde eu morava não passava. Então ficava muito complicado, muito demorado para mim ir até certo ponto para esperar o ônibus para poder ir trabalhar. Mas a gente sabe, quando a gente tem o nosso meio de transporte próprio, tudo facilita. Mas vamos focar aqui na área de cuidador de idosos. Então vou dar aqui alguns exemplos. Quando eu fui para o Brasil, em 2020, nós resolvemos passar uma temporada aí no Brasil, eu consegui um trabalho de cuidadora de idosos em Santos. Porém, eu morava na Praia Grande. E para ir até Santos é bem distante. E o meu trabalho lá de cuidadora ia iniciar às 7 da manhã, acho que até às 5 da tarde. Acho que era 12 por 36 a minha escala. E eu falei, ok, né? Antes de fechar lá a proposta, eu fui verificar como que funcionavam os horários dos ônibus. E se eu quisesse chegar no meu horário de trabalho usando o meio de transporte público, eu teria que acordar 4:30 da manhã para pegar o ônibus ali na Praia Grande super cedo, acho que no máximo 5 da manhã, para poder chegar lá até em Santos. Então, tem pessoas que fazem isso, mas olha a burocracia, né? A dificuldade que é isso. Então, ali eu teria que realmente comprar um transporte próprio. Mas na época eu não quis investir, porque também a gente só estava passando uma temporada no Brasil, a gente acabou retornando para Portugal. Mas tá vendo? Se não tem carta ou se não tem carro, já fica muito difícil. E você acaba não tendo qualidade nenhuma. E eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas aí no Brasil. Então, nesta questão, eu tenho que tirar o chapéu para Portugal. Portugal, aqui eu vivi muitos anos, hoje, inclusive, eu vivo sem carro. Por quê? O transporte público aqui em Portugal funciona e funciona muito bem. Principalmente se você está aqui nas regiões maiores, que é na região de Porto, que é na região de Lisboa. Porém, né, entretanto, também nas cidades mais afastadas você precisa sim ter um transporte próprio. Um exemplo, quando eu fui morar no Entroncamento, Entroncamento é uma cidade que fica aqui próximo de Santarém, e nós fomos morar lá. Compramos um apartamento lá. E quando eu fui morar lá, eu não consegui trabalho na cidade do Entroncamento. Eu consegui trabalho mais distante e não tinha transporte público. Então eu teria que ter o meu carro ou minha moto própria. E aí que tá a questão. Às vezes, você não vai conseguir um trabalho se você não tiver a sua carta de condução ou se você também não tiver carro. Porque a primeira coisa que me perguntaram no telefone, ali na hora da entrevista, eu já fiz uma entrevista por telefone. Olha, você tem carta de condução? Eu falei, tenho, mas não tenho carro. Ela falou, ah, então não adianta. Porque ela falou, aqui não passa transporte público, você precisa ter o seu transporte próprio. Então, nem vale a pena você vir fazer entrevista. Ou seja, perdi aquela vaga de emprego, porque não tinha. Então, sim, às vezes, dependendo da região onde você for morar, você precisa ter o seu transporte próprio. E, claro, né, a carta. Diante de todas essas informações, você deve agora pensar, mas ok, eu preciso então ter carro e preciso ter carta de condução para trabalhar de cuidadora? Não.
Não precisa. Existem muitas pessoas que não dirigem, que não têm carta e trabalham de cuidadora, mas saiba que vai ser mais difícil. Quando você tem carta e principalmente quando você tem o seu transporte próprio, isso facilita a sua vida. Então, são escolhas que a gente faz e às vezes você também nem quer tirar carta, não quer investir, tudo bem. Mas é um ponto a menos. Quem tem carta, quem tem carro, tem mais oportunidades. Principalmente se você morar numa região onde não tenha transporte público. Mas vamos supor que você mora aí na região de São Paulo, Rio, e o seu transporte funciona muito bem, que eu acredito que não funciona tão bem como em Portugal, porque aqui realmente funciona, principalmente região de Lisboa e Porto. Eu falo porque eu moro aqui em Lisboa e eu também já morei no Porto. Então aqui você não precisa de carro, você só tem carro se você quiser. A não ser que você tenha filhos e quer ter mais acessibilidade, mais rapidez, você compra um carro, mas se você não quiser, você vive muito bem aqui sem ter carro. Aqui você tem o metro e tem o comboio, que é o trem. Então você anda Lisboa inteiro e você consegue trabalhar tranquilamente de cuidadora. Sem dizer, né, o tanto de oportunidades que tem. E o bom também de você não ter carro, principalmente aqui na região que eu moro hoje, que é Lisboa, existem aqui um passe, provavelmente aí no Brasil deve ter passe também, aqui é 40 euros. Você paga 40 euros por mês e você anda Lisboa inteiro. Então, acaba compensando muito, muito, muito. Você consegue ganhar um bom dinheiro trabalhando de cuidadora dessa forma, porque você não tem gasto praticamente com carro. E quando se tem carro é o contrário, a gente sabe. Ter carro é como se fosse uma família, principalmente quando o carro dá problema. Cá em Portugal tem muito aquela coisa, o carro é barato. Realmente, os carros daqui são bem mais baratos e acessíveis para você comprar. 1.000 euros você compra um carro. Mas tem muitos carros neste valor, ou até um pouco menos, ou um pouquinho mais também, que te deixam na mão. Acontece muito também, então tem que tomar cuidado. Então tem essa questão do carro, que é um tiro, não dá para saber se vai acertar ou não. Tem a questão do combustível, por mais que aqui em Portugal é mais acessível o combustível, mas você precisa pagar combustível, né? É a questão da documentação, né, que você tem que manter em dia, revisão, seguro. Então, ao final, se a gente colocar mesmo na ponta ali, né, da caneta, do lápis, realmente é um gasto a mais, e você já tem que colocar isso no seu orçamento. Mas se você mora em regiões afastadas, você já tem que colocar isso no orçamento e vai precisar, porque senão vai ficar muito difícil para você conseguir seu emprego de cuidadora de idosos. Mas talvez você fale, Angélica, eu não quero ter carro, eu não quero investir, tirar minha carta de condução, comprar meu carro próprio, eu nem gosto de dirigir, nunca gostei. Tudo bem, você pode se virar com as coisas que tem, dependendo da cidade, você pode ter a sua bicicleta. Eu lembro que antes de eu ter a minha moto no Brasil, andava muito de bicicleta também. A bicicleta dá pra, dependendo da região, da cidade que você mora, se não é um lugar muito que tem muita subida, você se vira bem. Então a bicicleta aqui em Portugal, por ser um país bem mais seguro, né, do que o Brasil, é bem mais tranquila essa questão. Você pode ter aqueles trotinete. Aqui tem muitas pessoas que têm o seu próprio trotinete, ou você pode pegar, né, em determinadas regiões, fazer um aluguel ali pelo aplicativo, ou também usar, né, o aplicativo Uber. Talvez você consiga andar metade de transporte público, de ônibus, e depois você consegue voltar de Uber. Coloca isso no final do mês, às vezes acaba compensando, ou divide com algum amigo, ou com alguém que vai para aquela mesma região. Então é uma forma que você tem de se locomover. Eu sei que muitas pessoas vivem assim, que dá para viver muito bem. E para você que ficou até agora, eu quero te dar uma dica extra, mas antes, saiba que não adianta você ter carta, ter carro e não saber cuidar de idosos, não ter um certificado, porque isso também é muito importante. Como que você chega numa entrevista, eu tenho carta, tenho carro, mas nunca cuidei. Já cuidei, mas eu não tenho certificado. Talvez eles vão preferir alguém que não tenha carta, que não tenha carro, mas que tenha curso, ainda mora perto do trabalho. Por que vai pegar você? Você tem carro, ok, carta de condução, mas você não tem qualificação, você não tem um certificado, não tem como você provar isso. Tanto que, quando eu fiz a minha entrevista lá em Santos, era uma fila gigante de pessoas para entrevista. E antes de ser contratado, eles queriam que fizesse um teste. Você ia ficar lá o dia inteiro trabalhando e depois ele ia selecionar algumas pessoas para ver quem realmente tinha passado. Então, eu nem fui para esse teste. Depois que eu vi o horário do ônibus, eu falei, o quê? Eu não vou nem para o teste, porque se eu passar, eu não vou trabalhar lá, porque é muito longe, não vou comprar carro, não vou comprar moto e também
né, já não estávamos com plano de ficar mais no Brasil. Então, as vagas estão cada vez mais concorridas. E para isso, eu quero te convidar a se tornar o meu aluno. Eu tenho um curso de cuidador de idosos com certificado, reconhecido ainda, que isso vai te capacitar e vai provar que você realmente tem uma formação e que você tem um curso. E se você estiver interessado, aqui abaixo tem um link, é só você clicar que você já vai direto lá para adquirir o curso, certo? E continuando aqui, a dica extra é o quê? Quando você tem carta e condução, né, e tem um curso, se posiciona mesmo como uma cuidadora reconhecida, né, uma cuidadora de valor, você consegue ganhar mais. Por quê? Porque você vai trabalhar mais no particular, você vai fazer a sua carteira de clientes, é onde você realmente consegue ganhar muito dinheiro trabalhando como cuidadora. Mas tá vendo que é um conjunto? Você precisa investir, você precisa se especializar, você sim precisa ter um carro, precisa ter uma habilitação. Mesmo que você não tenha carro, você precisa ter a sua carta de condução para você oferecer o seu serviço, porque muitos idosos também querem a cuidadora para poder dirigir. Eles não querem que você tenha carro, eles já têm o próprio carro, só que eles não têm mais condições de dirigir sozinhos. E eles querem ir no shopping, eles querem ir ao supermercado, eles querem almoçar fora. E você, sabendo dirigir, não precisa, né, nem ter o carro, você vai fazer isso para o seu idoso. Então você precisa ter a sua mente aberta e investir, tá? Nunca pense que você está gastando dinheiro, você está investindo na sua carreira profissional, certo? Vou ficando por aqui, espero ter esclarecido essa dúvida, se é necessário ou não ter carta de condução e carro para ser cuidadora. A resposta não é obrigatório, mas sim é essencial, então é você que decide. Agora eu quero saber se você já tem carta de condução. E se também já dirige, mesmo que não tenha carro, você tem ou não tem carta de condução? Coloca aqui nos comentários e vamos conversar. Beijos, te vejo no próximo vídeo.